As provas da existência de Deus. Você já viu falar em alguns argumentos que provam a existência de Deus? Um desses famosos argumentos é o argumento da lei moral, dos absolutos morais. E é deste argumento que vamos tratar neste vídeo. Já aproveita, deixa seu like, curte, comenta e compartilha esse vídeo com algum amigo seu que é ateu e vamos já começando a falar do argumento da moralidade. Este argumento ensina que os princípios morais que o ser humano possui não foram criados pelo acaso, pela seleção natural ou por uma evolução biológica, porém por Deus. Como toda lei tem um autor, cremos que Deus seja o autor da lei moral, que está implantada no coração de cada ser humano. Porque sabemos que assassinar, roubar, cometer crimes hediondos, enganar, torturar é errado. Por causa dessa lei que possuímos em nosso interior, a existência desta lei é inegável. Por exemplo, se ouvirmos no noticiário que um homem fez alguma maldade com algum bebê, ficamos imediatamente revoltados com ele. Queremos que a justiça seja feita. Quando a gente escuta, por exemplo, que os nazistas torturaram e assassinaram mais de 6 milhões de judeus em campos de concentração, ou que os políticos corruptos roubem o dinheiro do povo e saiam sem condenação. Por que isto ocorre? Porque essa lei moral existe. Ela está implantada em nossos corações, independentemente se nós a seguimos ou não. Isso significa que as pessoas podem infringir essa lei moral praticando atos contrários a ela mesma, sabendo que estão errados, assim como quebramos outras leis, mas a existência dessa lei que nos direciona sobre o que é moralmente certo e o que é moralmente errado é inegável. Porém, você pode estar se perguntando, mas o que isso prova a existência de Deus? É simples, processos não inteligentes não podem criar princípios morais, por isso torna-se impossível crer que a moralidade seja obra de evolução das espécies, como dizem Geisler e Turek, abre aspas. Ele fala, o darwinismo afirma que existe apenas o material, porém, o material não possui moralidade. Quanto pesa o ódio? Existe um átomo para o amor? Qual é a composição química da molécula do homicídio? Essas perguntas não fazem sentido porque partículas físicas não são responsáveis pela moralidade. Se os elementos materiais fossem os únicos responsáveis pela moralidade, então Hitler não teve verdadeira responsabilidade moral por aquilo que fez. Ele tinha apenas moléculas. Isso não faz sentido algum e todo mundo sabe disso. Os pensamentos humanos e as leis morais transcendentes não são coisas materiais, assim como as leis da lógica e da matemática também não o são. Eles são entidades imateriais que não podem ser pesadas ou fisicamente mensuradas. Como resultado, não podem ser explicadas em termos materiais, por meio de seleção natural ou por qualquer outro meio ateísta. Fecha aspas. Se o ateísmo fosse verdadeiro ou Deus não fosse um ser pessoal, não haveria qualquer diferença entre torturar e assassinar 6 milhões de pessoas ou alimentar 6 milhões de seres humanos famintos na África. Também não haveria qualquer diferença entre lançar uma criança do 6º andar de um prédio para matá-la ou salvar uma criança presa em um prédio em chamas. Nem consideraríamos mais louvável a atitude do bom samaritano da parábola que ajudou o homem que estava quase morto, em Lucas capítulo 10, versículo 33, em contraste aos outros dois que passaram pelo mesmo local e não prestaram qualquer tipo de ajuda. Se tudo fosse matéria e se resumisse a composições químicas e partículas físicas, não haveria qualquer senso de moralidade pelo qual poderíamos distinguir o certo do errado. Neste e em outros exemplos semelhantes, isso nos leva a crer que existe uma lei moral de consciência no ser humano, que o faz refletir sobre o certo e o errado, e que tem sua fonte em algo externo a si mesmo, o que nos leva ao Criador do homem, que no caso é Deus. Outra forte evidência de que a moralidade humana, o senso do que existe coisas moralmente certas e outras moralmente erradas, não é fruto da evolução biológica
nem um mero instinto, são os vários exemplos do altruísmo. A seleção natural, segundo os darwinistas, tende a favorecer aquele que é mais forte, mais esperto, mais inteligente e mais egoísta, no sentido da preservação da própria vida e decadência. Porém, se é assim porque há exemplos de altruísmo de pessoas que se sacrificam a si mesmas pelas mais fracas. E por que é que de aceitação geral que estes sacrifícios altruísticos sejam considerados moralmente louváveis? Porque há um senso de moralidade que diz que um homem deve ajudar um branco e um branco deve ajudar um negro, mesmo com o risco da própria vida. Porque se vemos um completo desconhecido sofrendo o risco de morte em uma casa que está pegando fogo, nessa consciência nos diz que é mais correto salvá-lo dali, mesmo correndo nós mesmos sérios riscos de vida, fizemos isso. Em outras palavras, porque existe uma moralidade humana que está acima de qualquer instinto natural, egoísta, de autoconservação, que jamais poderá ser explicado pelos materialistas. C.S. Lewis dá um exemplo bastante esclarecedor. Suponhamos que você esteja vendo algo sendo assaltado ou alguém sendo assaltado e seu primeiro instinto natural seja o de não se envolver, enquanto seu instinto mais fraco seja o de ajudar. Ele diz, abre aspas, mas você vai encontrar dentro de você, juntamente com esses dois impulsos, uma terceira coisa que ele diz que deve seguir o impulso de ajudar e suprir o impulso de correr, essa coisa que julga entre dois instintos, que decide qual deve ser encorajado, não por ser em si mesma um deles. Se fosse você, também poderia dizer que uma partitura musical que, em dado momento, diz que você deve tocar uma nota no piano e não outra nota. É em si mesma uma das notas do teclado. A lei moral nos diz que melodia temos de tocar. Nossos instintos são meramente as teclas. Portanto, essa lei moral não é um instinto, mas vai muito além disso. Às vezes, pode ir até mesmo contra os nossos instintos. Os cidadãos alemães que ajudaram a esconder judeus em sua casa para que não fossem vítimas do Holocausto, fizeram isso mesmo sabendo que tal atitude poderia custar-lhes a própria vida. Sua lei moral, consciência, lhes dizia que era mais louvável a atitude de salvar aqueles judeus do que de seguir o instinto natural de autoconservação. Assim vemos que essa lei moral existe e que ela não é fruto do materialismo ateísta e nem de evolução biológica. Ela faz parte do consciente do ser humano sobre princípios morais que não deveriam existir se Deus não existisse, isto é, se não existisse um autor da lei moral. Um ateu inconformado pode questionar, abre aspas, mas eu não preciso de Deus para ser bom. Eu posso ser bom mesmo sem crer em Deus. Fecha aspas. A resposta é a seguinte, de fato, é possível alguém ser bom sem crer em Deus. Porém, não seria possível qualquer pessoa ser boa se Deus não existisse. Isso porque essa lei moral é inata à consciência do ser humano e a todos, não somente aos cristãos. Ateus, agnósticos, cristãos e não cristãos possuem essa lei de consciência sobre aquilo que é moralmente certo e moralmente errado. Essa lei moral está em todas as pessoas, mesmo que muitas desejem viver a vida desobedecendo a estes princípios. Assim como o fato de existir uma lei que obriga os motoristas a pararem no sinal vermelho e a pessoa que mesmo assim fura o sinal vermelho, mesmo sabendo que isso é errado, da mesma forma existe uma lei de consciência que é quebrada por muitas pessoas, mesmo sabendo que estão erradas em quebrá-la. Então a questão principal não é se é possível ser bom sem crer em Deus, porém sim se. Se Deus não existisse, existiria qualquer razão para ser bom. Mais do que isso, a questão central é sobre o que pode explicar o senso de moralidade humana. Pois se já vimos que os métodos ateístas não explicam, em outras palavras, essa lei moral e seu autor, Deus,
continua existindo mesmo para aquelas pessoas que não creem nela ou nele. É por causa disso que elas possuem consciência daquilo que é certo e daquilo que é errado. É só por causa disso que pode optar por aquilo que é moralmente certo. Dito em termos simples, um ateu pode ser bom porque Deus existe e ele decidiu implantar essa lei moral em nosso ser. Mesmo que um ateu não creia em Deus, da mesma forma que a Estátua da Liberdade vai continuar existindo mesmo se eu não crer que ela existe ou nunca ter viajado a Nova York para confirmar a existência dela com meus próprios olhos, também Deus continuará existindo, mesmo se os ateus não creem nele. E assim também a lei moral que está na consciência de cada ser humano, creia ele em Deus ou não. O fato, portanto, é que essa lei moral existe e, consequentemente, também deve existir o autor dessa lei moral, que deve ser externo aos próprios seres humanos, algo a mais além da própria matéria. E esse autor da lei moral nós chamamos de Deus. Isso nos leva a não apenas a crer na existência de Deus, mas também em sua pessoalidade. Afinal, uma força superior cósmica impessoal não possui qualquer senso de moralidade para implantar nos seres humanos.